Olá você, mais uma vez, eu aqui Júlio César naquele canal predileto seu, né? O seu canal Aposentadoria Fácil. E a gente traz para você exatamente as informações que você precisa para procurar aí a Previdência Social em relação às suas problemáticas que você tem para poder aposentar, certo? O assunto de hoje a gente vai abordar um tema muito interessante. Nós estamos aqui, já iniciamos alguns temas aqui falando de doenças específicas, né? Falamos de depressão. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, assim, de uma forma mais leve e mais direcionada exatamente para a questão do benefício do INSS. Nós sabemos que as doenças comportamentais, de maneira geral, elas são causa aí de 5% das aposentadorias e dos pedidos de benefício da população brasileira. É um percentual alto, né, se for considerada aí em relação à população nacional. Se a gente for considerar algumas empresas que provocam mais impacto na vida do funcionário, com mais rigidez, com mais cobrança, com mais situações em que causa traumas, a gente tem um número maior aí de pedidos de benefício proveniente dessas empresas, desses locais em que a pessoa está trabalhando, né? E esse transtorno que nós vamos falar hoje é o transtorno bipolar. É um transtorno que existe nele uma característica genética, né? Mas assim, alguns estudos apontam para essa característica genética. Essa característica genética, o transtorno bipolar também não quer dizer que é todos os casos, né? A gente tem casos em que pessoas entre gêmeos, né? Um tem um transtorno bipolar, outro não, né? Então não é uma doença totalmente genética, mas aí tem um peso grande do fator genético. As pesquisas comprovam isso. Mas outras pessoas, sim, com certeza manifesta esse tipo de transtorno bipolar, né? E é um transtorno de característica. Quando a gente fala bipolar, a primeira coisa que vem à cabeça bom, eu acredito que essa pessoa tem duas personalidades, elas têm dois comportamentos. Não é bem assim que a gente tem que analisar, porque não são duas pessoas enfiadas no mesmo corpo, na mesma cabeça. Não é isso. O que acontece é que esse transtorno é que você vive de uma situação, às vezes, do extremo do extremo no que diz respeito à sua mania, né, muito alegre ou muito triste, ou aí você vê a vida de forma extremamente pessimista, ou em outra situação você vê a vida de forma extremamente otimista, né? De forma que as pessoas que estão em volta dessas pessoas que têm esse tipo de transtorno bipolar, elas percebem nitidamente, né? Porque senão você que vai estar nos ouvindo, você vai pensar assim, não, bom, então eu sou bipolar porque às vezes eu estou muito triste, às vezes estou muito alegre. Não é bem disso que a gente está falando. Imagina só que o muito alegre, né? Você se coloca no lugar, você acredita que você é uma pessoa famosa, ou que você tem muito dinheiro, ou que você é dono de várias situações, vários bens, várias coisas, né? E você se comporta por conta dessa mania aí, você se comporta como que realmente você estivesse no lugar dessa pessoa aí que tem um poder aquisitivo alto, ou de uma pessoa aí que ocupa um padrão social mais elevado e você quer viver dessa forma, né? Então, se você tiver oportunidade, a pessoa até vive, né? O segurado, o paciente aí vive dessa forma mesmo, exaustiva. Se tiver como gastar, ele gasta, e ele acha que ele é dono disso e daquilo, de forma que os amigos, familiares começam a preocupar, falam, mas como assim? Como que a pessoa está gastando desse jeito, desordenado? Como que ela está achando que ela consegue se comportar como um famoso, como uma celebridade e tal, e age como se fosse essa pessoa aí? É realmente um fator aí gritante dessa mania que é perceptível, não é uma coisa qualquer, certo? E quando a gente tem aí uma situação em que ela vai do extremo, né, que é da mania, e cai numa situação em que ela acha o pior ser do mundo, acha
que não consegue mais nada, acha que não tem sentido a vida, que tudo é demais, que tudo tá um peso, tá um fardo a vida, tá? Então observa que nesse caso ele tem uma aproximação da depressão, mas não trata-se de um quadro depressivo. Aí o que acontece? A equipe médica, psiquiatra, terapeutas, eles têm que ficar atentos para poder distinguir isso daí. Ouvindo relatos da família, porque para entender que esse transtorno não é um transtorno que é depressivo, mas é um transtorno o quê? Maníaco, porque é uma mania que te leva a vender uma imagem ou proliferar, né? Proliferar uma imagem de que você está vivendo caos, que tudo é demais na sua vida, que você deve muito, que você não tem mais sentido na vida. Então, é aí que a gente tem a bipolaridade, né? Não é que eu tenho uma pessoa, pá, eu tenho um comportamento aqui, agora eu comporto como se fosse a Maria, amanhã eu comporto como se fosse o João, mas depois de amanhã eu comporto como se fosse o presidente da República. Não é disso que a gente está falando, certo? Que as pessoas misturam muito isso e acham que aquele ser humano ali que tem um transtorno de comportamento, que ele fala que ele por exemplo, que ele é Moisés, por exemplo, né? Um personagem aí da bíblico. Não se trata dessa situação, é um outro tipo de doença essa, certo? O bipolar, ele tem os comportamentos semelhantes àquela imagem que ele considera, vivendo a situação aí de mania ao extremo. E ele tem esse outro lado da mania, que ele vive uma situação de que tudo está muito mal. Bom, agora você tem uma noção do que é esse transtorno, né? Na psiquiatria, aí a literatura mostra que existe muitos casos desses transtornos, e esses transtornos sim levam a um afastamento, leva a um auxílio-doença, leva até você aposentar. Quando a gente fala em auxílio-doença e aposentar, a gente está falando da situação em que você tem qualidade segurada, você já paga o INSS há um certo tempo e você desencadeia esse transtorno. Vale lembrar também que é um dos transtornos que ele mais desenvolve aí na fase adulta, né? Então, ou seja, aí você o quê? Já tem recolhimento, já tem qualidade segurada, você pode pedir esse benefício que você vai ter direito, desde que você tenha um aparato aí de um psiquiatra que afirme que você tem esse transtorno, você tem um aparato aí de um respaldo, de um acompanhamento terapêutico, de um psicólogo, que vai afirmar também que você tem esse tipo de transtorno e em que grau que ele está, em que grau que está essa mania que você tem. Por que acontece? Independente se a mania é extremamente te deixar feliz, contente e tudo, é uma mania que causa problema, que traz problema para você, que pode levar você a uma exposição à sua vida. E quando você tem ela no sentido baixo, aí você pode levar a uma situação em que você pode destruir sua própria vida, você pode, de repente, causar um mal a terceiro. Então, ou seja, dentro de um transtorno em que ele te tira, em momentos de crise, ele te tira do plano real, né, do plano real. Então, ou seja, por essa situação, você tem direito a aposentar, você tem direito a um auxílio-doença. Agora, pensando no fator em que a pessoa, em que ela não tem recolhimento, está numa crise aí mais aguçante do transtorno bipolar, a gente pode pensar nesse caso aí como sendo um caso em que a pessoa vai ter sim, ela vai ter direito ao LOAS, o benefício assistencial também, por entender, né, para a gente entender que se trata de uma doença grave, comportamental, né, que causa sérios problemas à vida da pessoa, e por causar sérios problemas à vida da pessoa, ela tem direito a receber o benefício assistencial também, o LOAS, certo? A gente deixa aí então esse recado para você, o que é o transtorno bipolar, por que eu devo aposentar, como deve aposentar, e também é válido falar aí também o seguinte: existe tratamento para o transtorno bipolar, é importante que você se cuide, que você procure orientação médica, que você procure aí as formas, as medicações corretas, adequadas, que você procure um diagnóstico que realmente vai identificar que transtorno que você tem, para você não tomar uma medicação errada. Bom, fazendo isso daí, você também
pode continuar tomando a medicação e afastado e até mesmo aposentar. Sim, porque você vai ficar sob efeitos de medicação e que você vai ter uma vida dentro de um parâmetro da normalidade, mas, ou seja, você não pode viver mais aquela situação de depressão que te levou a essa situação. Por isso também você tem direito a permanecer aposentado. Gente, recado tá aí, a gente volta em breve trazendo outras doenças, até mesmo doenças do comportamento. Mande sempre suas dúvidas, seus questionamentos para tudo isso, para a gente continuar sendo parceiro, enviando aquilo que você mais precisa, conhecer da Previdência, conhecer quais são os seus direitos. É importante que você deixe seu like, seu joinha aí pra gente, inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação aí, porque a hora que você ativar o sininho de notificação, nós estamos juntos fazendo aquela imensa parceria no nosso canal e no seu canal Aposentadoria Fácil. Um forte abraço, até a próxima.